Olá a todos, esta aula é para você que não sabe que existe o lo, o le e o lá em espanhol, ou que sabe que existe, mas não sabe onde colocar, ou que sabe que existe, sabe mais ou menos onde colocar, mas tem alguma dúvida. Então, lembrando, é um tema gramatical, mas de extrema importância para quem quer ter uma desenvoltura correta na língua espanhola, certo? Então, fica aí, hoje o tema é a quarta aula, hoje é a posição desses pronomes com relação ao verbo. Então, esses pronomes, como eles vão antes, vão depois do verbo, vão em qualquer lugar, como que a gente organiza isso na língua espanhola? Então, primeira parte da aula, então, primeiro tópico é onde colocar estes pronomes. Sempre com relação ao verbo. Eles vão funcionar com relação ao verbo. Vão ir antes ou depois do verbo. Eu vou dizer dar-lhe, ou vou dizer lhe dar. Eu vou dizer me pedir, ou vou dizer pedir-me. Esta é a função. 2. Se há dois pronomes, pode ser, por exemplo, te-lo, me-lo, se-lo. Se há dois pronomes, qual a ordem? Qual a ordem? 3. Terceiro tópico, as exceções. Há exceções? Sim, há exceções. Vamos conhecê-las. 4. Se há dois verbos, onde vão os pronomes? Onde colocar os pronomes? Bom, são então interrogações que a gente vai ver nesta aula de hoje. Onde colocar os pronomes com relação ao verbo, se vão antes ou se vão depois, ou se vão no meio, se há dois verbos. Se há dois pronomes, já dei o exemplo, te-lo, me-lo compro, te-lo traigo. Qual é a ordem? O te, o lo, o lá, o le? O que vai um depois do outro? Tá, mas qual é a ordem? Não é aleatória. Há exceções? Sim, há exceções. E se há dois verbos, por exemplo, quero comprar, eu vou dizer quero comprá-lo, ou vou dizer lo quero comprar. Então, onde colocar esses pronomes se há dois verbos, certo? Então, lembrando, vou fechar aqui o nosso bloco de notas e vou abrir o nosso material em PDF, lembrando que está disponível no site do Ola. É só baixar para estudar e deixar dúvidas que nós teremos prazer em responder, certo? Vou abrir aqui o meu PDF e vocês vão acompanhando e eu vou passando aqui e comentando. Bom, é a nossa aula número 11, uma aula de gramática, repetindo, mas uma aula de extrema importância com relação à colocação dos pronomes na frase. Para quem quer ter um espanhol mais correto, mais perfeito, mais culto. A gente começa com a tradicional tabela comparativa entre o português e o espanhol, nós já vimos nas aulas anteriores, né, que o le é o lhe em português, que o lo é o o e que o lá é o a, e os correspondentes plurais estão aí, certo? Uma atenção especial às siglas, porque essas palavras em espanhol, elas têm um nome como em português, obviamente, né? Então, a gente, agora no decorrer do texto, para a gente não ficar dizendo, às vezes a gente fala só o lo, o lá, ou o le, ou les, ou las, ou los, mas às vezes a gente quer se referir ao nome gramatical, então, lembrando que o lo, o los, o lá e o lá são complementos diretos, ou melhor, pronomes complementos diretos, e o le e o les são complementos indiretos. Então, eles são pronomes. O mais correto seria dizer pronome, pronombre, complemento indireto para o le e o les. E para o lo, o los, o lá e o las, o mais correto seria dizer pronombres, complementos diretos. Mas às vezes a gente usa o CD ou PCD, pronome complemento direto, e às vezes a gente usa o CI e não o PCI. Sim? Então, mas a sigla facilita porque para escrever, para dar um exemplo e botar embaixo do lo, lembrando que aquilo ali é um pronombre, complemento direto, às vezes a gente usa só o CD e às vezes só o CI para o le e o les,
certo? Como é uma aula de cunho gramatical, então a gente tem que dar atenção para saber pelo menos o nome dessas partículas da língua espanhola, beleza? Então, vamos então, os 4 tópicos que eu apresentei no bloco de notas, eu destaco eles aqui, eu nomeio eles como perguntas importantes, e estas perguntas importantes, elas podem ter regras e podem ter também exceções. Então, a primeira pergunta importantíssima: onde eu coloco esses pronomes, o le, o lo e las, os seus respectivos plurais na frase? Eles vão antes ou depois do verbo? Esta é uma dúvida que também a gente tem muitas vezes no português, né? No português, por exemplo, nós sabemos que não podemos começar uma frase com pronome, não pode ser me diz, né? A gente não pode começar me traz, né? Uma frase com o pronome. A gente vai ver que no espanhol, sim, a gente pode começar com o pronome. Então, e tem outras diferenças, mas a gente vai se fixar, então, em compreender como funcionam estes pronomes com relação ao verbo dentro da frase. De forma simples e direta, você vai ter aqui todo o suporte para não errar na colocação. Bom, existe uma regra geral, então. A regra geral é a seguinte: estes pronomes, o le, lo, lá, como eu chamo, e os seus respectivos plurais, eles vão antes do verbo. No espanhol, eles vão antes do verbo. Inclusive, como eu comentei, em início de frase. Então, no espanhol, diferentemente do português, nós podemos sim começar uma frase com um pronome. E aí estão os exemplos. Quer dizer, na verdade, a gente tem aqui, no início de frase, só o segundo exemplo, né? O que eu quero destacar, então, aqui é que eles vão antes do verbo. Então, o primeiro exemplo é: el director les felicitó por el nuevo proyecto. Então, aqui a gente tem o verbo felicitou, quer dizer que o diretor cumprimentou-lhes por este novo projeto, tá? Por um novo projeto. Então, a gente vê aqui que o pronome ele está na frente do verbo. Então, é les felicitou. E esta é a regra do espanhol. Quando tiver um verbo conjugado, o pronome vai na frente do verbo. O segundo exemplo, então, é um caso de que a frase começa com um pronome. O pronome está na frente do verbo, seguindo a regra. La encuentro muy simpática. Quer dizer que eu vi ela, eu percebo que ela está muito simpática. Não que eu tenha encontrado ela, te encontrei. É que eu vejo ela muito simpática. Eu percebo que ela está muito simpática. Então, estão aí os dois exemplos com o pronome seguindo a regra, indo na frente do verbo. Bom, ainda seguindo dentro da regra, como a gente vê aqui nos exemplos, a gente está vendo só um pronome, mas pode acontecer de uma frase estarem 2 pronomes, certo? Então, quando estão 2 pronomes na frente do verbo, se há 2 pronomes, normalmente um vai ser direto e outro indireto, né? Por exemplo, eu vou comprar algo, né? Seria o direto para alguém. Então, eu vou comprar algo para alguém. Então, eu vou ter 2 pronomes funcionando nessa frase. Então, por exemplo, las, né, o que, né, o quem, né, e le a quem ou para quem. Então, se eu tiver uma frase que é alguma coisa, las, por exemplo, que vai ser dada para alguém, que vou usar le, né? É importante vocês tenham visto as aulas anteriores, porque eu fui detalhando fui fazendo um passo a passo até a gente chegar hoje na posição. Então, em que ordem que esse las e le tem que ir na frase? E existe uma regra para isso. Uma regra que é como que é como uma fórmula. Então, primeiro vai o pronome, o indireto. Agora, olhem só como foi útil ter estas siglas aqui, como a gente viu aqui no início o PCI é o leio les,
E o PCD, que é o direto, é o lo, o los, o lá, o las. Então a ordem é o PCI, né? Voltando, o PCI, que é o le e o les, né? E o PCD, que é o lo, o los, o lá e o las. Então a nossa regra, a nossa fórmula, né? É esta aqui, A2. Então primeiro eu coloco o indireto, o le ou les, se for plural. Depois eu coloco o direto, que é o lo, o los, o lá ou las, e depois o verbo. Então, decorem essa fórmula, PCI, PCD e verbo. Tá? O PCI é quem recebe, normalmente é pessoa, e depois a coisa, e depois então o verbo. Então vamos ver exemplo com os pronomes antes do verbo. Primeiro a gente vai ver um exemplo já com os dois pronomes. Já está aqui o exemplo com os dois pronomes antes do verbo. Então a frase é: toma mis llaves y mañana me las devuelve. Toma mis llaves y mañana me las devuelve. Então, toma algo, né? Toma o quê? Mis llaves. E é o direto. E o direto é aqui las. Por quê? Porque é mis llaves, é feminino e é plural. Então, já vai aparecer na frase, aqui na mesma cor em azul, mis llaves, substituída, este grupo nominal mis llaves, substituída por um pronome complemento direto, que é las. Tá? E o me é porque é para mim, né? São as minhas chaves. Eu estou dando as minhas chaves para alguém, as minhas chaves, né? As chaves de abrir a porta, e quero que amanhã essa pessoa me devolva as chaves. Então, no espanhol fica: toma mis llaves y mañana me las devuelve, certo? E aqui a gente vê então que está a ordem da fórmula. O indireto, que é para quem, no caso é para mim, algo, né, que no caso são as chaves, e depois o verbo. Então aqui embaixo, retomando, o me é o indireto, é para quem, né, para quem, para mim, né, e o que, e aqui no caso são as chaves, o que, as chaves. Se fosse os livros, por exemplo, los livros seria los, então seria toma mis libros e mañana me los devuelve. A gente viu também essa substituição nas aulas anteriores. Agora a gente está tratando de ver os dois casos de pronomes, né? O indireto, que é normalmente para quem, e o direto, que normalmente é o que ordem que eles aparecem com relação ao verbo. Se eles vão antes ou se eles vão depois do verbo, certo? Então está aí a fórmula e o exemplo de aplicação da fórmula. Bom, há alguma exceção? Sim, há mais de uma exceção. A exceção com relação, não com relação a esta regra, mas com relação à conjugação dos verbos, que tipo de verbo que o pronome vai antes e que tipo de verbo que o pronome vai depois. A regra é que os pronomes vão antes do verbo, mas há exceções. Então, a exceção é a seguinte: le, lo, lá e os seus respectivos plurais, eles vão depois do verbo somente em 3 casos. Somente em 3 casos eles vão depois do verbo, porque a regra diz que eles vão sempre antes do verbo, certo? Então, eles vão depois do verbo somente em 3 casos, que é o infinitivo, o gerúndio e o imperativo afirmativo, que está aqui nos exemplos. Então, exemplos, a gente vai ver então primeiramente exemplo que esse pronome vai depois do verbo nesses 3 casos, mas que é só um pronome, e aí não é tão complicado para depois ver os 2 pronomes depois do verbo, certo? Então, exemplo com apenas um verbo depois do verbo, um pronome depois do verbo, perdão. A regra vai ser a mesma, só que agora vai ficar o verbo na frente, então os pronomes vão ir para depois do verbo, mas também na ordem CI e CD. Mas aqui
é melhor a gente ver primeiro, então, como está o caso de apenas um pronome. Então, depois do infinitivo, vai o pronome. Então, eu vou dizer, se o verbo está no infinitivo, como está aqui, aceptar, eu não posso dizer, lo aceptar es la mejor solución. Eu tenho que dizer, aceptarlo. Aceptarlo es la mejor solución. Então, aceitar isto, né? Aceitá-lo é a melhor solução. Então, observem, o verbo está no infinitivo, o pronome vai depois do verbo pegado a ele. A outra exceção é com gerúndio. Então, o verbo está no gerúndio, o verbo é investigando. Então, o pronome vai obrigatoriamente depois do gerúndio. Ele não pode ir antes, ele não pode ir, eu vou dizer, estou investigando-lo. Eu não posso dizer, estou lo investigando. Eu tenho que colocar o pronome posposto ao verbo no gerúndio. Depois a gente vai ver que a gente poderia colocar ele antes do estou, que estaria aceitável. Eu não posso colocar imediatamente na frente do verbo no gerúndio, assim como do infinitivo, assim como no imperativo. Então a forma correta é estou investigando-lo. E o caso do imperativo, o verbo está no imperativo, o pronome tem que ir imediatamente depois. Dile, então, diz para ele, né, que eu estou aqui. Eu não poderia dizer, le di que estou aqui. E sim, dile a ele que estou aqui. Certo? Porque é o caso do imperativo. Então, nós vimos aqui as 3 exceções, os 3 casos de exceções, que o lo, le, lá vão depois do verbo, que é a exceção. Agora a gente passa então para ver, e quando existem 2 pronomes, eles vão, nestes 3 casos, eles também vão depois do verbo, obviamente, só que aí qual é a ordem? Como eu coloco eles? Em que ordem? Bom, então, exemplos com 2 pronomes depois do verbo. Com o infinitivo, com o gerúndio e com o imperativo. Nós temos aqui, hay que decírselo. Estão os 2 pronomes depois do verbo. Observem que a regra é a regra da fórmula da colocação. É o verbo, aqui retomando, porque eu fiz um pouco de confusão aqui para explicar, eu acho. Aqui quando tinha só um pronome, a gente viu que era o verbo e um complemento, ou o CI ou o CD. Não nos importa aqui saber se é o CD ou o CI, a gente só viu que é um dos 2 e ele está sempre depois do verbo. Ou seja, quando tem um pronome e é gerúndio, infinitivo ou imperativo, ele vai depois do verbo, certo? Quando tem 2 pronomes, é a mesma coisa. Só que aí, como tem 2, eles têm uma ordem, e essa ordem tem que ser seguida, certo? Então, aqui a gente vê 3 exemplos, com infinitivo, com gerúndio e com imperativo, 2 pronomes depois do verbo, colados no verbo, certo? E a ordem vai ser sempre o verbo, mais o CI e depois o CD. Ou seja, primeiro para quem e depois o que. Então, hay que decírselo, estoy diciéndoselo, cómpraselo. Agora, deu um nó na cabeça, porque o CI não era o le e o les, e agora aparece o C. Como assim? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo é o seguinte, que é uma coisa que no espanhol, neste caso, é visto por alguns gramáticos como que há que evitar a cacofonia. Então, aqui, realmente, no lugar desse C, era para ser le. Sim? Hay que decir lelo. Hay que decir a ele algo. Estou diciéndoselo. Eu estou dizendo para ele algo. Compra-selo. Eu estou dizendo que ele compre algo para ele. Que ele compre algo
algo a ele, não? Seria para usted, não? Ou para ele, ou para ella. Não importa, o que eu quero mostrar aqui é que este se, ele originalmente era um le, era para alguém. E para evitar a cacofonia, ele é substituído pelo se. Então, aqui está a regra, atenção. Então, le e les se transforma em se quando ele está antes de algum lo, los, lá ou las. Então, aqui no caso, ó, ele era um le que estava antes do lo. Nos 3 casos era antes do lo. Poderia ser um los, ou lá, ou las. Se ele estiver antes de um destes complementos, ele vai ser substituído por se. Vamos ver o exemplo, vai ficar mais claro. Então, retomando, le e les se transforma em se quando está antes de algum lo, los, lá ou las. Tá? Isso ocorre tanto quando esses pronomes estão antes do verbo, a gente vai ver agora nos exemplos, como quando eles estão depois do verbo, como nestes 3 casos eles estão depois do verbo. E era um le que se transformou em se. Por quê? Porque ele está na frente de um lo, ou de um lá, ou de um las, ou de um los. Parece confuso, mas agora com os exemplos a gente vai visualizar para compreender melhor. Então a gente tem aqui um exemplo em que alguém oferece algo a alguém. Então, no caso seria yo. Então, yo ofereci o quê? La chaqueta, a jaqueta, o abrigo, a alguém, a quem? A la muchacha. Então, eu ofereci algo a alguém, né? Então, substituindo, como é a jaqueta, la chaqueta, eu substituo por lá. Se fosse o abrigo, eu substituiria lo abrigo, por exemplo, eu substituiria por los, lo, certo? Não é plural, é singular. E há alguém que é esse que recebe, que vai ser sempre le ou les, que é o indireto. Seguindo a fórmula mágica, a gente vai ter sempre primeiro a quem, que é o le, e o que vai ser lá, ou vai ser las, ou vai ser lo, ou vai ser los. Né? No caso, como é la chaqueta, eu vou usar o lá. Então, a fórmula é o CI, o CD e o verbo. Ou, dizendo em outras palavras, para quem, o que e o verbo. Certo? Então, eu não vou dizer le la ofereci. Eu vou dizer se la ofereci. Por quê? Uma vez mais. Porque sempre que o le estiver na frente do lá, do las, do lo e do los, ele vai se transformar em se, quando eu for usar os 2 pronomes, somente quando eu for usar os 2 pronomes. Então, eu vou, por exemplo, se eu vou perguntar, ofereceste la chaqueta a la muchacha? Alguém me pergunta, ofereceste la chaqueta a la muchacha? E eu vou responder, se la ofereci. Observem que está tudo, eu não vou dizer se ofereci la chaqueta a la muchacha. Eu vou dizer se la ofereci. Uma vez mais, ofereceste la chaqueta a la muchacha? Eu não vou dizer se ofereci la chaqueta a la muchacha. Eu vou dizer se la ofereci. Ou se la ofereci. Certo? Então, está a fórmula sendo seguida para quem, o que e o verbo, e mudando do le para o se por uma norma do espanhol. Outro exemplo, seguindo a fórmula. Agora, não é a chaqueta, são los paquetes. Então, a gente tem um caso de plural masculino, que é los. Yo envié los paquetes a los muchachos, também plural com los muchachos, certo? E vamos substituir los paquetes por lo e a los muchachos por les,
E a fórmula é les a ellos los, em lugar de los paquetes, envié. E o les vai virar C. O C não tem plural, é sempre C neste caso. Se los envié. Então alguém me pergunta, enviaste los paquetes a los muchachos? Eu não vou responder sí, envié los paquetes a los muchachos. Eu vou responder sí, se los envié. Ou se los envié. Está bem? Acho que fica claro. Eu acho que é uma questão um pouco matemática, mas que ontem mesmo eu estava vendo um filme e é muito normal. Toda hora estão os pronomes melô, telô, selô, melá, antes do verbo, né, na maioria dos casos, e depois do verbo, no caso das exceções que a gente viu, infinitivo, gerúndio e imperativo. Sim? Bom, o resuminho dessas funções aqui, um pouco complexas à primeira vista, sempre quando é o le ou o les mais o lo, a gente vai dizer selô, não? Selô, selô envié. Quando é o le ou les mais o lá, a gente vai dizer selá. Quando é o le e o les mais o los, a gente vai dizer selos. Quando é o le ou o les mais o las, a gente vai dizer selás. Uma vez mais, o se não tem plural. E ele vai ser o substituto do le ou do les quando tiver o le ou o les mais o lo, o le ou o les mais o lá, o le ou o les mais o los, o le e o les mais o las. Certo? É o selô, selá, selos ou selás. Comecem a prestar atenção quando estão escutando uma rádio, quando estão escutando um filme, quando estão lendo, na aparição destes dois pronomes juntos, antes do verbo ou somente um deles, né, antes do verbo, e quando eles aparecem os dois, né, ou só um depois do verbo, pegado no verbo, e vocês vão encontrar pegados somente no infinitivo, no gerúndio e no imperativo. Beleza? É um aspecto muito lindo da língua espanhola. Eu acho lindíssimo isso. É muito especial, é muito específico da língua. Bom, quarto caso, último. Quando há dois verbos juntos, aí não é mais um verbo, né? São dois, às vezes unidos por uma palavra. Por exemplo, tengo que comprar. Hay que estudiar, tenemos que salir, vamos a comer. Então, dois verbos com um sentido comum, com um efeito de sentido, com uma função de sentido, unidos por uma destas ou outras palavras, né? Pronomes ou preposições. Às vezes eles não têm não tem uma palavra unindo, né? Onde colocamos estes pronomes? Então, esses pronomes, o lolelá, vamos chamar de lolelá. O lolelá, eles vão antes do grupo, né? Eu chamo o grupo tener que estudar, hay que salir, vamos a comer, eles vão ir antes deste grupo, né? Se é um pronome, são os dois pronomes, eles vão antes do grupo, né? Ou eles vão ir depois do grupo. Esta é a grande sacada, a grande regra. Esses pronomes, eles não vão se meter no meio do grupo, certo? Então, eles nunca vão ser colocados entre os verbos. Fica muito claro aqui na observação dos exemplos. Tá? Então, nós temos duas opções. A gente tem o verbo aqui no infinitivo, que é uma exceção, né? A gente sabe que quando o verbo está no infinitivo, o pronome vai depois, pegado a ele, certo? Então, eu vou dizer, a gente tem um grupo de verbo aqui. O grupo de verbo tenemos que contar. Tenemos que contar todo.
a eles, não? Temos que contar a eles ou para eles. Então, eu vou dizer, temos que contar-lhes, eu não posso dizer temos que lhes contar, porque o verbo está no infinitivo, e é obrigatoriamente o verbo no infinitivo, o pronome vai depois, mas como é um grupo de verbos, temos que contar, eu posso colocar o les lá na frente, eu posso dizer então, les tenemos que contar. Claro que às vezes, pelo estilo, vai ficar mais agradável, mais vai soar melhor dizer temos que contar-lhes. Você pode dizer, lhes temos que contar todo, certo? Então, é um exemplo que mostra claramente que o les pode vir depois do grupo, se o verbo estiver, por exemplo, no infinitivo, seguindo a regra, ou antes, mas não no meio do grupo de verbos. Agora a gente tem um outro caso, nós temos outro caso, que o verbo está no gerúndio. Então, o verbo no gerúndio, o pronome vai pegado a ele no final, pidiendo-lhe. Eu não posso dizer están le pidiendo. Eu posso dizer están pidiendo-lhe, ou eu posso dizer le están pidiendo, certo? Por quê? Porque é um grupo de verbos, com dois verbos, são dois verbos, o pronome não pode ir no meio, mas o pronome pode ir no final, porque aqui no caso o verbo está no gerúndio, como no exemplo anterior, o verbo pode ir no final, porque o pronome pode ir no final, o les, porque o verbo está no infinitivo. E pode ir antes do grupo verbal. Certo? Aqui estão as fontes de estudo, de onde foram retirados os exemplos, as explicações, e também, claro, com algumas reflexões que são próprias da professora, certo? Então, fique à vontade para perguntar, pedir mais exemplos, alguma explicação mais detalhada sobre alguma destas partes, destas 4 perguntas importantes que foram feitas, que eu mesma fiz e que eu tentei responder através dos estudos, enfim, e com os exemplos, certo? Não esqueçam de dar um like, um comentário, incentivar o nosso trabalho e o material em PDF disponível no site do Ola. Vai lá, baixa, estuda. Abraço, nos vemos na próxima. Até breve.